Bem, gente, hoje vou fazer um bate-papo aqui com meu amigo Carlos Henrique Barbosa. O Carlos Henrique fez umas revelações aqui antes do preliminar aqui que me deixou assim surpreso, entendeu? Aí nós viemos gravar aqui na pracinha, a gente conhece como pracinha do ginásio, pracinha do ginásio. Milton Braga, né? Isso aí. Porque Rio Novo mais ou menos começou por aqui. Eu acreditava que Rio Novo tinha começado com aqui, questão dos bandeirantes, mas fala a história do Carlos Henrique. Essa história dos bandeirantes, é né? Coisa romântica. É romântica, isso é um romance. O Olímpio Araújo romanceou isso, foi algo maravilhoso para todo mundo até então. Mas a história de Rio Novo é muito diferente disso. A gente não tem esse romance. Os bandeirantes vêm através do caranguejo, o rio que parece um caranguejo, e descobriram o Rio Novo. Não, isso não existiu, isso é um romance. A nossa história é bem diferente. Nós estamos exatamente na divisa do Bispado de Mariana com o Rio de Janeiro. A divisa era a Serra da Babilônia. Então aqui já começou Serra da Babilônia é Santana, né? Hoje Guaianá. Uhum. Então já começa aí uma disputa eclesiástica. E nesse meio, né, temos Rio Pomba, que já começou em volta de 1767. Ele já começa a atar os movimentos por essa região. E há uma invasão do pároco de Guarapiranga, que lá de Piranga, que ele vem e faz uma petição para iniciar uma igreja no ano de 1800. Então, o primeiro documento de Rio Novo. O documento fala o seguinte: Antônio Dias dos Reis faz uma petição, Conceição do Rio Novo, termo do Guarapiranga. Quer dizer, isso é uma invasão do padre de Guarapiranga na região do padre de Rio Pomba. Então aí já começa a disputa. Um padre de uma região, o padre de outra, o bispado do Rio de Janeiro, e nesse meio também eclesiástico nós temos os índios que estavam aqui naquela região. Eram os puris, né? Os puris. Então o branco já começa a requerer as sesmarias naquela região por volta de 1785, 89, 95, já começam a aparecer os primeiros registros. E os documentos começam a falar: olha, você, tudo bem, eu vou dar a terra, mas qual a distância você está da aldeia? Tem índio na sua região? Eles já começam a aparecer esses documentos. Então essa história que os bandeirantes vieram através do Rio Novo, não é isso. A gente nasceu de uma disputa de terra. As pessoas disputaram, a igreja, o branco, o índio, o negro, estava tudo aqui envolvido. E no meio disso tudo ainda tem um agravante, Luiz. A gente já era uma picada, já começou a descobrir que existia uma picada por aqui que já ia dar na região do Cantagalo, onde o Tiradentes passa em 1784 para debandar o famoso Manuel Henriques, né, que estava contrabandeando o ouro na região de Cantagalo. E já existia picada que passava por Rio Novo. Era terra proibida? Como é que chama? Os Sertões do Leste Proibido. Isso aqui era isso. Sertões do Leste Proibido era a nossa região, porque acreditava que aqui existia índios selvagens, índios perigosos. Não tinha nada disso, mas era assim que era se conhecido, né? Os Sertões do Leste Proibido. Então, e como é que surgiu a cidade mesmo? Aí veio, aqui vai ser... Começou então a distribuição das sesmarias na região. Então todo mundo começa a receber terra, então, claro, né? O cara ele faz a petição da igreja, obviamente vai começar uma capela, vai começar alguém iniciar o movimento mesmo de colonização, aí a cidade em si. Aí que começa mesmo a cidade. Mas o interessante disso é que por volta de já em 1823, a primeira visita do bispo na nossa região, ele documenta como está Rio Novo, a igreja está por acabar e tudo. Mas antes disso, né, tem um viajante que passa na nossa região, o Langsdorff, ele deixa documentado. O padre de Rio Pomba fala que construiu a igreja em Rio Novo. Então ele fala que não existia muita coisa, mas que eles construíram a igreja. Então começa a povoação por volta dessa época mesmo, a cidade. Entre 1800 e 1812, aí começa mesmo o núcleo mesmo populacional na cidade. E já em 1834,
começa a abrir as primeiras ruas na cidade, que é o Maximiliano, que vem a ser o proprietário da fazenda Fortaleza Santana. Eles fazem as principais ruas, né, que é a Praça Central, a Rua Visconde Rio Branco, a Rua do Campo Belo, né, que hoje é onde nós estamos aqui, a Rua das Canoas, as ruas mais centrais da cidade. Então isso é um termo assim já bem antigo. Aquele lance então que a gente sabia de capela de cima, capela de baixo... Existiu sim, para designar, mas Rio Novo é bem mais antigo do que isso. Do que São João Nepomuceno? Com certeza, isso aí é fato. São João Nepomuceno aconteceu alguns anos depois, não muito tempo depois, mas é claro, aconteceu. E designava, né? Porque é Conceição do Rio Novo de cima e Conceição, no caso, São João Nepomuceno, capela de baixo. Isso realmente aconteceu sim, só para designar que uma ficava mais acima, a outra ficava mais abaixo. E a história de São João Nepomuceno, ela é um pouco controversa, porque existe a questão que a capela mesmo original não tenha sido a que está hoje lá, a Igreja Matriz, tenha sido iniciada em outro local e depois passado para aquele lugar. Tá. Ô Carlos Henrique, aí estava me mostrando aqui, então aqui tinha uma aldeia de Puri aqui. Rio Novo tinha, a região inteira, né, porque era povoada pelos... Os puris iam até Cataguases, não ia? Exatamente. Na verdade, os puris são uma tribo que veio da região do Campos do Goitacazes, eles foram rechaçados pelos portugueses, eles começaram a subir os rios. Né, no caso, o Rio Doce, o Rio Pomba, e vieram para as cabeceiras, onde atingiram aqui. E aqui tiveram várias aldeias. Então, assim, hoje, que eu conheço, que eu já vi, só em Rio Novo, pelo menos a gente já participou, assim, 3 sítios arqueológicos. Aí você vem na Guaianá, pelo menos mais uns 2 ou 3. Coronel Pacheco, eu descobri mais um. E a gente começa a achar. E os vestígios vão aparecendo. Principalmente assim, o pessoal quando começa a fazer o roçado, aquela história, né? Pedra do Raio, aquela coisa toda. Aí não é a Pedra do Raio, não existe essa história. Geralmente é um instrumento lítico indígena que é cheio de histórias. Então a gente vem encontrando muita coisa, muito artefato. É um local ainda pouco procurado. É só mesmo a questão das múmias que foi muito divulgado, que foi muito trabalhado. Mas fora isso, a região ainda tem muita coisa ainda para ser descoberta. Você tem com você aí um... Tenho. Tenho muitos resquícios aqui. Tem um negócio com ele aqui. Então a gente vai mostrar aí sim para vocês aí. Tem muita coisa aqui para mostrar. Temos instrumentos, machadinhas, tem instrumento lítico, algumas pedras lascadas, assim. Tem cerâmica, que é parte de panelas, urnas funerárias, dependente da grossura. Dá para perceber isso. Eu vou pedir o Luiz para focalizar isso depois aqui, para as pessoas poderem ver. Ô Carlos Henrique, você me falou uma coisa que eu não sabia, bicho. Que quando estava abrindo aquela estrada ali, acharam uma urna? Ali na região do monumento, quando estavam abrindo a estrada, foi localizada ali uma urna funerária. Ela hoje encontra-se em Belo Horizonte, né, no museu... Tá inteira tudo? Tá inteira. Eu nunca ouvi falar nisso, rapaz. Na década de 70 ela foi levada para lá, é uma urna inteira. Então, assim, a gente com vários indícios que havia acontecido isso, a gente acabou encontrando naquela região ali vários pedaços de panela de barro, muita coisa ali. Então, assim, ali realmente naquela região tinha mesmo um sítio arqueológico. Não só ali, a região do aeroporto também foi encontrada uma canoa na época da dragagem, só que a faculdade não deu muita importância para aquilo na época, ela acabou se perdendo. E foi encontrado muitas outras coisas. Porque a gente só dava, assim, falava lá da cerâmica, né? Das múmias da cerâmica. O que é mais famoso, né, na nossa região é as múmias, né? Que hoje não existe mais. Mas pegou fogo, né, Pegou fogo, acabou, destruiu. Mas existe, assim, muita coisa, muitos escritos de época. A gente conseguiu ter acesso a muita coisa de época. Inclusive eu tenho estudos de época.
Eu tenho também uma revista que foi feito o último estudo na década de 80, que eles vieram escavar lá na fazenda, que eles escavaram as grutas, fizeram um trabalho fantástico. E, inclusive a professora foi lá e mandou a revista para mim autografada. Então a gente conseguiu reunir bastante coisas a esse respeito. Lá também a gente conseguiu encontrar muito lítico naquela região. Hoje está no museu, mas assim, a gente conseguiu bastante coisa em respeito à posição indígena. E a colonização aqui, cara, era português e italiano, cara? Cara, Rio Novo deu de tudo, porque eu acho assim, que é um lugar fantástico essa nossa cidade, porque nós acolhemos todo mundo. E o mais curioso de tudo, o mais forte, né, no caso, foi a colonização italiana. Além da gente receber os sírios libaneses, que é o caso dos Cavalcantes, né, o Zarcur, né? Então essa família, nós recebemos muitos portugueses, que é o pessoal do Sojuquita, que é os portuguesão, né? O Germano Baltazar de Freitas. E o italiano é que nadou de braçada aqui. Vieram muitos, mas muitos mesmo para essa região. Inclusive uma coisa que chamou muita atenção agora recentemente, que eu fui pesquisar a minha família, e como se diz, né? Os mortos também falam, né? E então a minha família, quando chegou da Itália em 1896, a minha família, os Dalla Ruota, ela perdeu uma criança em 1894, assim que ela chegou. Porque assim, a viagem era muito difícil, então morria muita gente, era muita doença, então era muito complicado. E a certidão de óbito nos revelou algo surpreendente, até então uma novidade para todos os historiadores de Rio Novo. Nós descobrimos que Rio Novo tinha também uma hospedaria de imigrantes. Até então a gente achava que era uma sala, uma pessoa responsável. Não, a gente teve uma hospedaria. A certidão é bem clara, que a criança quando chegou, ela estava e morreu na hospedaria. Olha só. Isso é novidade. E isso é absolutamente muito novo, porque até então a gente achava assim, tem uma sala especial, alguém que é responsável por esses italianos quando chegam. Não, existia sim uma casa que recebia esses italianos quando chegavam. Isso foi na 1894. Quer dizer, começou a chegar gente aqui, os primeiros italianos, por volta de 1885, 1888, e foi até 1910 e 20 por aí. Uhum. Agora, o que chama a atenção, onde seria isso? Cara, por mais que eu já vi livros e tal, não está na nossa história isso. Mas existe um lugar que me chama muita atenção, porque eu já vi uma foto de uns colonos alemães, italianos, que estiveram aqui, foram para outra região, tiraram uma foto aqui em Rio Novo. E o local que eles falam no início do século, que eles falam que é aqui em Rio Novo, parece muito com o Patronato. Patronato, eu acho que eu já vi esse... Você já deve ter visto já. Isso, é uma família e está assim na frente da casa, lembra muito o Patronato. E se você olhar o Patronato hoje, ele tem tudo que a hospedaria precisa. Ela está fora da cidade por causa de doença, a forma que os prédios estão dispostos, a casa é de um jeito, a cozinha é separada, aquilo parece ser mesmo. E claro, obviamente depois ela foi feito o orfanato para os menores, isso já anos depois. Mas o que chama atenção, eu acredito piamente que lá no Patronato tenha sido a hospedaria dos imigrantes. Eu acredito assim, não posso afirmar com certeza, mas o prédio me leva a isso, a mostrar isso, entendeu? Porque tem todo sentido. Os portugueses vieram logo depois dos italianos ou vieram Não, junto? vieram mais ou menos na mesma época. Mesma época. Eles, quando geralmente chegavam os navios, a maior imigração, claro, ela é italiana, né? Mas em meio a isso, os italianos, vinha outras pessoas no meio desses navios. Inclusive tem um navio, quando ele aportou no Rio, a gente vê várias nacionalidades. Ele estava alemão, austríaco, italiano, português.
E eu tenho descendência portuguesa, né? Os Barbosa, o meu Barbosa é português mesmo, a origem é portuguesa. Então eu acredito que eles tenham chegado por volta de 1895, 1898, quando eles chegaram. Ainda estou pesquisando muito essa questão, mas é fortíssima também os portugueses nessa região. E tinha uma rivalidade entre eles, cara? Tinha. O que acontece, ô Luiz? Os italianos tem que entender. Os próprios imigrantes italianos, eles não casavam também entre italianos, não. Existia uma rivalidade. Por quê? Muitos italianos eram de uma região do norte da Itália, do Vêneto, e outras, às vezes, de Parma. A questão, eu vou falar uma coisa da questão da minha família que é muito interessante. A minha bisavó é de Parma, mas o meu bisavô Giuliani é do Vêneto. E isso também causava um certo problema. Eles não se comunicavam entre si. Por quê? Hoje é que se fala italiano. Você falar naquela época, era dialetos. Porque a Itália ainda estava em unificação. Então, assim, vários locais falavam dialetos. Hoje se fala italiano. Naquela época, não. Então, as famílias não aceitavam muito. Ah, não, esse aí é um italiano, mas é da região tal. Existia aquele preconceito. Aí casavam, mas existia aquela questão, aquele certo preconceito. E casar com um português ou com outro de outra língua, outra nacionalidade, era pior ainda, que a família então detestava. E o patriarcado italiano, que era muito forte. Por exemplo, a família italiana, quando ele ia casar, ele tinha que pedir permissão ao pai. Eu posso me casar? Existia aquilo, eu vou casar. Então o pai tinha que aceitar ou não, costumava não aceitar aquela coisa toda. Eu fiquei sabendo disso com o Vico Nogueira. Eu fiz um bate-papo com ele, aí a esposa dele é descendente de português. Aí era do outro lado do morro. Aí ele falou assim, o italiano subiu o morro, foi lá e catou a portuguesinha. Isso aí. E eu passei na minha família, a gente começa a ver essa genealogia e é muito engraçado, porque a minha bisavó casou com o Vittorio Giuliani, o Vittorio era de Vêneto e ela era de Parma. Então, quer dizer, dois italianos de lugares diferentes, já era complicado. E a filha, a minha avó, que é a filha mais velha, quando casou com português. Imagina a confusão que deu na família. Olha né? só, aqui, vamos passar para ali por causa do... Mas aí foi uma confusão só, né? Cara, imagina, né? Italiano já não era assim, aquela coisa assim, da mesma região ter casado, já com certeza já deu um BO danado e depois ainda vai a minha avó me casa com um português nato, né? Então, mais uma confusão na família. Mas eu acho que tudo deu certo porque o Vittorio já no finalzinho da vida ele foi viver com a minha avó. E eu acho que estava tudo bem. E a questão, né? O brasileiro, a questão assim, né? O Brasil ele é multirracial, ele é multiético. Então assim, eu acho que isso foi bacana. Gente, esse é o estudo sobre a múmia. Feito em 82. Feito em 1982. Publicado em 86. Publicado em 1986. E tem um arquivo aqui do Museu Nacional, que é de época, de 1876, que fala também sobre a mumificação. Sobre a mumificação dos achados da Fazenda Santana. Olha só, então vou só mostrar aqui por questão de curiosidade. Passa aí, Carlos Henrique. Esse aqui é o estudo de 82, publicado em 86. Ele está autografado pela professora que realizou o estudo, a doutora Tânia Andrade de Lima. E aqui é o trabalho completo de época sobre as mumificações na pré-história. Olha só, feia que dói, gente. Agora eu vou mostrar para vocês. Agora aqui o livro. O trabalho aqui de 1876, de época. E deixa eu passar aqui que eu vou mostrar. Inclusive está até marcado aqui, onde retrata algumas machadinhas. Isso foi achado aqui, cara? Foi né? Que foi retirado de lá. Inclusive, tá aí, fala o nome. Aqui é o nome aqui, ó, Fazenda de Santana, Minas Gerais. Dr. Manel
Basílio Furtado. Isso, exatamente. Inclusive tenho aqui ó, os desenhos dos crânios, eu vou chegar aqui nele aqui. Esse aqui é o crânio que foi retirado de lá. Os crânios botocudos que foram enviados para a Europa. Ah, tá. Além das múmias foram retirados alguns crânios, então esse é um deles. Os crânios foram para a Europa Foi pra e Europa. a múmia foi para o museu, né? Museu Nacional. Aqui são os crânios. Ah, legal. É o estudo de época. Isso aqui, gente, são os restos de cerâmica que foram achados ali perto do monumento. Isso, Quando fizeram a estrada, né? exatamente. Esse aqui é um pedaço de urna funerária, tanto que a gente vê que ela é mais grossa, né? E aqui é uma panela, que a gente pode ver aqui, ó, as bordas. Direitinho aqui, ó. Olha só. Aqui a pintura, que é vermelho. Aqui, ó, queimado. Aqui já é branco, com pintura. Esse é um pedaço de cerâmica, aqui, ó. Como é que é? Esse é um pedaço de urna funerária. A grossura a gente entende que é dessa forma. Aí, gente, são as pedras. O material lítico são conhecidos como pedras do raio, mas na verdade são instrumentos de pedra polida. Aqui é um pedaço de mão de pilão, ela está quebrada e tudo, mas dá para ver a parte do corte. São machadinhas que eles utilizavam para fazer os trabalhos diversos, né? Cortar madeira, enfim, carne, o que precisasse. Então são vários instrumentos. O pessoal antigamente falava, isso aqui é uma pedra do raio, que daqui a 7 anos o raio cai e transforma essa pedra. Não, na verdade é apenas um instrumento de pedra polida. O mínimo que esses instrumentos de ano têm é 250 anos para trás. Então isso pode ter 1.000, 2.000, 3.000 anos ou mais a 250 anos, que é onde começa o contato do branco com o índio. E aqui é a peça mais curiosa, isso é um pingente. Esse aqui é um pingente, é a peça mais interessante aqui. A gente achou num sítio arqueológico aqui, esse eu achei em Coronel Pacheco. Ele é mais ritualístico do que todas as outras peças. O objeto maior aqui, que seria essa peça. Parece um ovo, mas era um objeto para macerar. Também é de um sítio arqueológico em Rio Novo. Olha só que legal. Essa aqui essa pedra aqui é um degrau da antiga capela do Rosário que tinha aqui nessa região. Ela marca o local da capela. Muita gente fala assim, ela marca o lugar do altar. Não, a gente não tem como posicionar isso mesmo. Mas sabe-se que ela é uma pedra do degrau. Do degrau. Inclusive a gente vê as marcas, né, como ela foi feita. E ela foi colocada aqui, ela está desde 1888, o ano de construção da capela. E ela apenas marca o local de onde estava a capela, só isso. Merece uma placa. Né? Merece uma placa para explicando, né? O que é essa pedra, né? E merece. Vamos dizer assim, é um monumento histórico calado no meio da nossa história de Rio Novo, que muita gente talvez não conhece, apenas chega lá, é uma pedra. Não é uma pedra, né? Ela tem uma história. Não é uma pedra no meio do caminho, né? Não, ela tem uma história. Show. É isso aí, gente.